Olá, família Pax, feliz ano novo 2023, saúde, amor, prosperidade, abundância, abertura de caminhos para todos nós, família humana sagrada, 8 bilhões de pessoas encarnadas na bem-amada Mãe Terra. Hoje eu converso com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, ele é mestre místico, sabe tudo das escolas iniciáticas, estudioso, palestrante, e hoje vai falar sobre 2023, o ano da mística reflexão. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzani para aprender tudo o que ele vai compartilhar neste início das lives de Instagram de 2023. Então, um feliz ano novo. E aí, Ale, feliz ano Olá, novo. tudo bem? Feliz ano Tudo novo para você, para toda a sua família, para essa grande família da Pax Universal e para a família mundial e universal, né? Com certeza, Amém. auspicioso. Tá tranquila a altura? Tá excelente, está perfeito. Então tá bom, então tá bom. Olha só, a última vez que a gente se falou já tem quase um ano, né? Foi no ano passado, Foi né? no ano passado, foi no ano passado, mas as coisas no tempo, como você fala, né? As coisas no tempo do senhor chefe, elas são tão rápidas que a Ó, gente nem viu bem esse ano você passado, não percebe, né? mas é bem por aí. Graças a Deus a gente está entrando um ano novo, que é Uhum. sempre sinônimo de recomeço, de É. esperança e fé renovada, e isso deve contar muito nos dias atuais, porque sem a fé, sem o crer, É, literalmente o gênero humano está perdido, né? é Então verdade, vamos é encontrar, verdade, parar de se perder e vamos nos encontrar. é Isso que é importante. verdade, é verdade. Muito bom. Eu concordo. E a gente hoje vai estar abordando um tema, é um bate-papo, viu, Karen? Bem informal, bem descontraído, para a gente Legal, legal. começar 2023 leve. Essa temática, 2023, o ano da mística reflexão. Adorei esse tema, hein? Justamente, né? Por que a gente escolheu mística reflexão? Hum, Porque são duas palavras que refletem a vibração de 2023, que é um ano numerologicamente regido pelo número 7. O yes, do senhor 7, chefe. justamente, eu sabia que você ia gostar, por isso que eu até já pensei. O 7, ele é tanto místico quanto reflexivo. Então, a gente vai estar comentando hoje sobre essa regência do ano 2023, vibração número 7, e como nós podemos aproveitar da melhor forma possível esta vibração do 7 para promover a nossa evolução. Então, algumas pessoas, né, que talvez não conheçam muito a numerologia pitagórica devem estar se perguntando por que eles estão falando que 2023 é um ano 7, é um ano regido pelo número 7. Basta você pegar 2023 e somar. Você Uhum. soma o 2 mais o 0 mais o 2 mais o 3. Você vai encontrar o número 7. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, que dita a regência do ano no qual nós estamos. Agora, vamos entender um pouco quem é o 7 pela numerologia, principalmente aquela numerologia que hoje em dia é conhecida como numerologia pitagórica, Uhum. mas ela é oriunda, em verdade, da escola itálica, que foi a sociedade de mistérios, a sociedade secreta, fundada por Pitágoras em Crotona, no sul da Itália, que abrigava os pitagóricos. Até nos dias atuais, o pitagorismo ele continua existindo e ele estuda as vibrações tanto das palavras quanto dos números, das notas musicais, Tá. estuda a geometria sagrada, e o pitagorismo interessa muito a duas grandes sociedades secretas que são
a maçonaria e os cavaleiros templários. Também gostam de estudar muito esse aspecto de geometria sagrada, vibração numerológica e por aí vai. Uhum. E o número 7, ele é o número que tem uma dupla representatividade com relação à palavra ciência. Então, o 7, numa primeira representação, ele representa a ciência acadêmica, o estudo de altíssimo nível. Aí estamos falando algo, Carmen, para além de pós-graduação. Então, são aqueles cientistas de ponta, são aqueles físicos, né, que o raciocínio deles está além da lenda, por assim dizer, e são pessoas que, quando desenvolvem esse viés do número 7, científico, acadêmico, elas acabam desenvolvendo mais a sua consciência objetiva, seu raciocínio cartesiano, sua lógica. Há um ponto que algumas acreditam que podem até explicar esse Deus do nosso coração e da nossa compreensão unicamente pela ciência. Tudo bem, é uma visão, mas a gente sabe que Deus está muito além e não pode ser explicado por uma simples equação matemática, apesar de que a matemática é uma, né, ciência que rege os universos, sejam visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Em contrapartida aos cientistas ultra-acadêmicos e de ponta, que são regidos pelo número 7, aí nós temos um outro ponto de vista também associado ao número. É o grande número das ciências ocultas. Então, o 7 ele rege a alquimia, a cabalá, a astrologia, todos os conceitos metafísicos são regidos por ele. Ele rege o estudo de religiões, o estudo de filosofias, o estudo de sociedades secretas, e aí ele produz um outro tipo de cientista que é chamado de ocultista. Quem são os ocultistas? Ocultistas são cientistas do oculto. São cientistas que dominam este estudo das ciências ocultas, da filosofia hermética, de tudo aquilo que tenha relação com o que transcende, com o que vai além do quinto sentido, com o que vai além do sensorial. Então, é uma turma bem interessante, que aí nós também estamos falando, Carmen, por exemplo, de pessoas que acabaram de começar seus estudos místicos ou acabaram de ingressar em uma expressão da tradição esotérica. Sim. Aí nós estamos falando de adeptos, gente que tem pelo menos aí 30, 50 anos de caminhada e acaba constituindo esse rol aí dos grandes ocultistas, que a humanidade está cheia de exemplos. Blavatsky, Eliphas Levi, Papi, né? E por aí vai. A gente podia ficar falando aqui até o ano que vem, nome de grandes ocultistas, né, que compuseram aí a humanidade. Então, a gente tem nessa primeira abordagem do 7, tanto a ciência acadêmica quanto a ciência oculta. Agora, o 7 é um número de silêncio. Silêncio. O 7 é um número de reflexão. É um número que pede para que nós pensemos muito primeiro e falemos depois. Para que nós pensemos antes de agir. Sim. E eu costumo brincar com meus alunos, cara, eu falo que a humanidade chegou num ponto em que hoje em dia não é mais suficiente você falar pensa antes de falar ou pensa antes de agir. Eu já estou dizendo pensa antes de pensar. Porque às vezes as pessoas já começam com um pensamento muito restrito, muito limitado, muito negativo, que não abrange a infinitude
do Deus do nosso coração e da nossa compreensão que vive dentro de nós e através do qual é possível a manifestação de qualquer tipo de milagre, que também é um tema que o 7 aborda. Né? Ele é ligado a essa temática do milagre, ele é ligado à temática da alquimia e da transmutação. Então, a gente começa a imaginar como este ano deverá ser e como devemos nos comportar. Bom, então, vamos analisar. Primeiro, é um ano que ele começa pelo número 2. Né? Quando a gente escreve lá bonitinho, 2023, o primeiro número é o 2. E ele termina com o número 3. Então, o que isso quer dizer? Bom, se começa com o número 2, nós devemos levar o primeiro semestre de 2023 na plena desenvoltura do nosso emocional. Ou seja, devemos ter as características do número 2, que são diálogo, diplomacia, voltar-se para a sensibilidade, voltar-se para uma linguagem mais intuitiva, porque o 2, ele é a lua, ele é a água, é a intuição, é o sagrado feminino. Então, começa este ano de 2023 com o teu coração. Começa com o teu coração aberto, começa com o teu emocional generoso em relação a si mesmo. Não se cobre, não se puna, não seja tão severo consigo mesmo e também não estenda essa severidade principalmente ao próximo. Sim. O 2, ele vem falar de amor, ele vem falar de compreensão, ele vem falar de diplomacia. E nós estamos, Carmen, não é há décadas, não. Nós estamos há séculos nesse mundo necessitados de diplomacia, necessitados de compreensão, necessitados de amor. Porque a gente precisa entender que isso é da filosofia grega, né? Que tem uma frase que fala o seguinte: o ser humano perfeito é a união de todos os seres humanos. Então, quando você consegue pela tolerância, quando você consegue pela diplomacia abranger dentro de você, pela tolerância, pela diplomacia e pelo respeito, todos os irmãos e irmãs do planeta Terra, você pode acreditar que são passos largos em direção à iluminação e à vitória da ascensão. Sim. O 2, ele vai nos pedir isso. Seja sutil. O 2, ele é sutil. O 2 é refinado. O 2 é elegante. O 2, ele é ameno. O 2, ele é como a água. A água, quando ela encontra um obstáculo, ou ela aumenta de volume e ela passa por cima, ou ela contorna pela direita, contorna pela esquerda, ou ela abaixa de volume e vai por baixo, ou ela se infiltra. Pode levar décadas ou séculos, ela de tanto bater acaba se infiltrando. E, na verdade, nós precisamos ter essa postura, né? Não bater de frente, não levar tudo para o lado pessoal, que até isso é de uma arrogância que não tem tamanho. A pessoa pensa que ela é o centro do universo e que o universo inteiro está a conspirar contra ela. Não é assim que a vida funciona, não, gente. Não é dessa maneira, né? Então, o ano começa com o 2. E depois, olha que interessante, Carmen, vem o 0 e aí aparece um outro número 2, antes de chegarmos ao 3, né? Uma curiosidade, qual é a função do 0 na numerologia? E poucas pessoas sabem disso. Sempre que o 0 acompanha um número, qualquer número, o 0 potencializa esse número. O 0 torna esse número mais poderoso. Nós estamos vendo aí o 2, aí ele é acompanhado do 0, que vem logo depois, e depois do 0 tem um outro número 2. Então, isso já faz com que nós entendamos que é pelo
amor, que as Sim, coisas claro. precisam começar a fluir esse ano. É pela diplomacia, é pela conciliação, é pelo compartilhar do melhor que existe em mim com o melhor que existe no meu próximo. Ou então, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. E tem um lado sombrio do 7, que já já a gente fala. Mas eu acho que já deu para entender. No caso, esse 0 que aparece aí é interessante, Carmen, porque algumas pessoas falam que o primeiro número é o 1. E na tradição esotérica, hermética, antiga, é dito que o primeiro de todos os números é o 0, porque ele antecede o número 1, e também o 0 é um círculo que representa o infinito, representa a eternidade, de onde todas as coisas e seres advieram, inclusive o número 1. Por isso, Sim. a gente às vezes não dá para o 0 o poder que ele tem. Né? Então é bem interessante a gente pensar sobre isso. Você já parou para pensar que o 0 é um círculo, que o círculo é o infinito e que representa a eternidade, da onde nós adviemos e para onde nós vamos regressar, tão logo tenha se cumprido nossa vitória da ascensão? Então, Sim. comece a respeitar um pouco mais o 0, porque ele tem muitas lições para nos ensinar, com certeza. Né? E aí a gente vai chegar no número 3, que termina, né? 2023. Sim. Quem é o 3? Se o 2 ele representa o emocional, indica a desenvoltura do sentimento e da diplomacia, o 3 é o expressivo, é o comunicativo, é o criativo, é gerar qualquer tipo de coisa nova. Qualquer projeto novo, qualquer atividade com muita criatividade, uma criatividade, Carmen, inacreditável, inimaginável, quantas possibilidades o 3 ele consegue gerar. Só que aí a gente já precisa começar a analisar. Esse 3 ele chega mais para um segundo semestre de 2023. Primeiro é preciso organizar o teu emocional. Porque como Sim. eu vou ser criativo, como eu vou encontrar novas possibilidades, como que eu posso me comunicar bem com as pessoas, me expressar bem com o mundo, se o meu emocional não está em equilíbrio? É impossível. Né? Claro, Então, a gente já claro. começa a analisar, olha que engraçado, o 2023 é regido pelo 7, mas sutilmente ele tem algo de 2, sutilmente ele tem algo de 3. Então, a gente tem que levar os passos da nossa caminhada pensando em tudo isso ao longo desse ano. Agora, o 7. Vamos então começar. Bom, mística reflexão. Tá. Em primeiro lugar, o que é algo místico? Místico vem do termo misticismo. São palavras que se relacionam. Uhum. Místico, misticismo. O misticismo, segundo a filosofia rosacruciana, ele é explicado como sendo um estudo. Bom, se o misticismo é um estudo, isso já se relaciona com as ciências, que falamos do 7 no início da nossa live. Tanto a ciência acadêmica quanto a ciência oculta. Estudo. Agora, o misticismo é um estudo do quê? É um estudo dos elos, como se fosse uma corrente, que unem cada ser vivo à causa primeira de todas as coisas. Que você pode chamar de Deus, você pode chamar de consciência cósmica, você pode, enfim, dar o nome que você quiser, de acordo com o que tu acredites neste Deus do teu coração e da tua compreensão. Então, o místico, ele estuda os elos que o reconectam
ao divino, porque ele entende que no divino está a sua origem. E qual é o objetivo do estudo do misticismo? Porque todo estudo necessita ter um objetivo. Porque eu estudo algo, eu estudo por um objetivo. O objetivo do estudo do misticismo é levar o gênero humano à experiência íntima de Deus. Num primeiro momento, com auxílio de muita gente, e por isso temos que ter humildade para aprender, mas depois de um certo tempo, levar o gênero humano à experiência íntima de Deus sem nenhum intermediário. É ele e Deus. Da mesma maneira que Moshe teve a epifania falando com uma sarça ardente. Da mesma maneira que Salomão tinha essa conexão com Deus e pediu só uma coisa a Deus: sabedoria. Porque se você a tem, o resto advém dela. Essa conexão que o Mestre Jesus, o Cristo, tinha com o Pai. Então, na verdade, nossa, Lê, mas espera aí, você falou de Moisés, você falou de Salomão, você falou de Jesus. E aí a pessoa se pergunta, meu Deus, quem sou eu? Quem é você? Essencialmente, você é uma partícula, você é uma centelha divina, você é a divina e poderosa presença de Deus em vós, o eu sou. A partir do momento em que quiser ser, em que orientar a tua vontade para este Deus do teu coração e da tua compreensão. Este é o objetivo do misticismo, é levar a esta comunhão íntima com este Deus que na gnose chamamos de Deus emanador, né? A partir do momento em que essa conexão se dá, aí advém as possibilidades que o sete traz. Então, quando você desenvolve o amor e a sensibilidade, quando você estuda por meio da religião, da filosofia, das tradições esotéricas, os elos que podem te conectar a este Deus emanador, quando se dá essa conexão, você começa a ser capaz de transmutar a realidade, que aí já entra numa temática do sete, Carmen, que é a magia. Porque, na verdade, a magia é uma arte que ela pode ser aprendida e através da qual a realidade pode ser transformada. Mas ela pode ser transformada porque algo maior está com o mago e flui pelo mago. Porque o mago tem uma definição muito bonita quando as pessoas perguntam, né, o que é um mago. O mago, ele é o senhor do seu destino, porque os seus conhecimentos são tão altos a ponto dele poder se autoanalisar, lapidar os seus erros e depois, já lapidado, ajudar a encontrar as soluções para os problemas que afligem a humanidade. É isso que um mago ele faz, porque senão não tem sentido de você estudar magia. Eu falo que magia não é mágica, não é ilusionismo, apesar de eu gostar muito também da mágica, do ilusionismo, eu acho uma arte, assim, incrível. Até eu comecei por ela, caminho antes do teatro. Mas, na verdade, qual é a diferença entre o ilusionismo e a magia? Ilusionismo é sempre um truque, e alguns são perfeitos, você não consegue entender como que o ilusionista fez aquilo, mas é sempre um truque. A magia é real, a magia não é um truque, né? Então, é muito interessante a gente entender que o sete, ele vai possibilitar essa magia neste ano. Ele vai possibilitar a transmutação. Transmutação, olha, o que é transmutação? Transmutação é mudança? Não. Transmutação
Transmutação é uma coisa, mudança é outra. Toda mudança pode ser revertida. Sim. A transmutação, não. A partir do momento que você transmuta, você altera a ordem, digamos, né, celular e atômica das coisas, você altera a ordem temporal, você altera a ordem espacial. Então você avança, você progride, você não regride transmutando. Para entender isso, basta vocês estudarem alguém que a Carmen quase não fala, que é o querido mestre ensinado Saint-Germain, que aí vocês vão entender essa ciência da transmutação. É um termo oriundo da alquimia, e a alquimia, as pessoas falam, mas poxa vida, a gente ouve tanto falar em alquimia, tem filme, tem livro, tem romance, vira e mexe, vocês estão falando em alquimia, mas o que é alquimia? A alquimia é aquela busca pela transmutação de chumbo em ouro. A alquimia é aquela busca pelo elixir da longa vida. A alquimia, antes de tudo, ela precisa ser entendida como alquimia espiritual, Sim. que nos possibilita transmutar o chumbo do nosso ego, a fim de que apontemos para o sol, para o ouro da nossa essência. E quando isto ocorre, as coisas ao redor, a chamada realidade, você começa a perceber que ela não é tão real quanto julgava a tua consciência objetiva, e ela pode, toda esta matrix pode ser transmutada, né? Então é muito interessante porque o 7, olha as possibilidades, gente. Possibilidade de ter um emocional mais equilibrado, possibilidade de desenvolver a criatividade, possibilidade de estabelecer uma comunhão mais forte com Deus do teu coração e da tua compreensão, possibilidade de transmutar a si mesmo. Isso é muito importante. O que é lindo no ano 7, Carmen? As pessoas, assim, né, que têm sacada, inteligentes, sábias, elas param de falar. Elas param de falar da vida alheia. Elas param de criticar. Elas param de se ocupar da vida do outro. E elas começam a se olhar mais no espelho. E aí, quando elas se olham mais no espelho, elas percebem que não adianta eu almejar ou desejar um ano novo se o ser continuar o mesmo. Claro. Então, na verdade, eu preciso de novos pensamentos, de nova palavra, de nova atitude. Agora, eu não consigo chegar nisso se eu me ocupo com o exterior. Eu não consigo chegar nisso se eu me ocupo com a vida do próximo. Eu não consigo chegar nisso. Então, o 7, ele nos joga para dentro, que a gente valorize o primeiro grande verbo do ocultismo, que é o calar. Então, isso é interessante no número 7, Sim. porque nos últimos tempos, de várias formas, de várias maneiras, o ser humano ele está muito barulhento, ele está muito falante, e é uma coisa impressionante. Quando você está falando com uma pessoa, ela não está nem prestando atenção no que você está dizendo, ela está pensando no que ela vai responder. Como é que pode um negócio desse, gente? É um negócio também maluco você analisar. Então, o 7, ele nos reporta para o nosso interior. Ele faz a gente entender a importância do silêncio. E a partir do momento em que a gente cultua este calar, este silenciar, começamos a ouvir tantos sons que vêm do nosso interior, quanto sons que vêm de dimensões sutis, e começamos a não apenas enxergar a natureza ao nosso redor, começamos a ver o que está por detrás do aparente. Começamos a não apenas escutar, nós começamos a ouvir a real intenção por detrás das palavras.
Então, são possibilidades que o número 7 traz. O número 7, ele é tão científico, mas como também, além de ciência acadêmica, ele é a ciência oculta, e o estudo da ciência oculta leva ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão, é importante compreendermos uma palavra que tem a ver com o 7. Compreendermos a lei. Nossa, A lei. mas que lei você está falando? As leis que regem a natureza, a vida e o universo. Mas por onde eu começo? Dica de ouro. Compre um livro chamado O Caibalion. Este livro chamado O Caibalion é um livro pequenininho, né? Esse livro chamado Caibalion, ele fala sobre os 7 princípios herméticos. Olha o número de princípios, 7, que foram codificados por Hermes Trismegistus, Hermes o 3 vezes grande, que foi um dos maiores adeptos, iluminados, pode-se dizer, que viveu no Antigo Egito. Então você vai ter um excelente livro, são 7 princípios que representam leis herméticas que regem a natureza, a vida e o universo. E você, entendendo, lendo, estudando, pode aplicar isso no seu dia a dia agora, em 2023. É muito interessante que o ano de 2023, se ele é um ano 7, eu, evidentemente, não posso jamais deixar de falar dos arcanos de tarô. Então, né, para não dizer que não falei de arcanos, para não dizer que não falei de arcanos, né, aqui vai aparecer invertido, aqui, porque a minha câmera está invertida, mas todo mundo sabe que esse aqui é o arcano 7, é o arcano do carro. Os amigos e amigas da PAC são estudiosos, são conhecedores, já tiveram pelo menos uma vez contato com o tarô na vida, sabem que quando a gente vê um arcano assim, estamos vendo aqui o arcano do carro. E é muito interessante que a gente analisar o que está acontecendo aqui no arcano. Em primeiro lugar, nós precisamos entender esse guerreiro que conduz o carro como sendo cada um de nós. Então, esse guerreiro, esse cavaleiro que está conduzindo essa biga, né, de batalha, bem no estilo greco-romano, até egípcios usavam as bigas também, é como se ele nos dissesse: olha, vocês que habitam aí a Terra agora em 2023, a vida tem sido batalha, né? A vida tem sido torneio, a vida tem sido lutas. Mas o arcano 7, ele representa progresso, vitória, triunfo e conquista. Então, esse guerreiro que a gente vê, ele porta um cetro, né, na sua mão direita, aqui vai inverter, porque a minha câmera está invertida, e uma espada na sua mão esquerda. O cetro que ele segura é para que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que nós já conquistamos, independente do tamanho da luta, e que pratiquemos a gratidão pelas coisas já conquistadas. Gente, não peçam por mais coisas. Agradeçam pelo que já conquistaram e pelo que vocês têm, porque a quem pratica a gratidão, a pessoa não precisa nem pedir. Tudo é colocado no caminho dela. Tudo é colocado. Agora, a pessoa que visa algo se esquece de agradecer pelo que tem e pelo que conquistou. Isso é uma maneira muito boa de estabelecer parceria com a autoinvisibilidade, não. Porque a invisibilidade, ela gosta de gratidão, né? Quem não gosta de gratidão, né? Agora, na outra mão tem uma espada, né? E é uma coisa engraçada que ele segura a espada com a mão esquerda. Ué, é curioso, né? Tudo bem, tem os canhotos, claro, né? Mas a maior parte das pessoas segura a espada com a mão direita. Por que segura a espada com a mão esquerda? Porque
esquerdo é o lado do coração. E essa espada que pode protegê-lo, mas também pode feri-lo, se ele não souber como coordenar seus pensamentos, suas palavras e as suas ações, essa espada, no primeiro momento, se volta para ele próprio, a fim de que ele seccione, de que ele corte nele tudo aquilo que não tem a ver com a real natureza divina do seu ser. E nisso podemos pedir ajuda para o querido e poderoso Arcanjo Miguel. Sim. Se a gente pede para que ele corte da nossa vida o que não tem a ver com a nossa real natureza divina, nós que nos preparemos, né? E já que estou falando aqui do Arcanjo Miguel, Carmen, a Carmen começa aí que ela vai pensar, ele está falando em espada, agora ele falou do Arcanjo Miguel. É claro, né, que ele vai ter que falar alguma coisa dos cavaleiros dele, é óbvio, né? Você está até de azul hoje, eu ia falar logo no azul, começo. olha só, né? Começando o ano com o mestre Eumória. Yes. Olha aí, azul, aí o amarelo, dourado, ouro, né? Sim. Sabedoria, poder e o amor. Essa família linda da Pax Universal é o próprio amor manifestado, que nos acompanham, que toda segunda estão aqui, com os outros profissionais, outros dias da semana também, todos ótimos, né? O amor possibilita isso, né? E que bom, né, Carmen? A gente olhar, você olhar 30 anos para trás e pensar, puxa vida, a gente constituiu uma família de amor. Isso é importante no mundo atual. Até me arrepia. E eu tenho o maior orgulho em falar sempre que todos nós crescemos juntos, porque eu também nunca imaginei que a Pax fosse tomar essa proporção depois de 41 anos, enfim. Mas, e graças a Deus, você, como vários profissionais, estão desde o início. Então é uma delícia, somos mesmo uma família. E quem está entrando agora também faz parte, porque é a energia, né? Quero mandar um beijo para a Vivi Keller, que está assistindo a gente, o André Moss, lá na Flórida, Spirit of Life, a Vera, e todos vocês que estão aí com a gente. Agradeço os elogios, tudo que vocês escrevem para o Alexandre, que é um maravilhoso profissional. E para entrar em contato com ele, vocês têm aí o endereço do Instagram dele. É só escrever que ele responde. Isso aí. Mas eu acredito que a gente, nesse ano, vai ser um ano maravilhoso. Né? Verdade, verdade. Eu também acredito. Até a saúde, né? Na xicrinha de Jerusalém. Boa. Que é para manifestar a multiplicação dos pães e dos peixes. Vou aproveitar o seu intervalo, então. Amanhã eu estou aqui com a querida Marilu Martinelli, grande atriz, jornalista, escritora, vários livros publicados em valores humanos. Foi a primeira a divulgar o Satya Sai Baba no Brasil. Há muitos anos atrás, nossa amiga participou de várias conferências Metafísica na Pax, junto com o Alexandre e outros profissionais, o Bueno, o Albano, enfim, entre tantos outros estrangeiros. Amanhã ela está aqui, ela vai começar toda terça-feira com a gente. Amanhã o tema dela é esperança, a fé em movimento. Vamos ouvir a querida Marilu Martinelli, ela que é pernambucana, tem uma cultura incrível de A a Z, de todas as filosofias, principalmente a filosofia africana, a filosofia dos Vedas, da Índia, e tudo aquilo que ela vai estar compartilhando com a gente vai ser tudo de bom. Convido a todos a estarem conosco amanhã aqui. É isso. Eu vou ter de novo. Maravilha. E voltando, né, os cavaleiros, eles eram sagrados em nome de Deus, São Jorge e São Miguel. E como o 7 é o ano místico, aonde vale, no bom sentido do termo, vale tudo para nos relacionarmos melhor com Deus do nosso coração e da nossa compreensão, chama o Arcanjo Miguel para esse teu ano de 2023. Chama São Jorge, o santo guerreiro, para abrir todos os caminhos. E quando a chamada é feita com a sinceridade do coração, eles vêm, eles atendem. Eles atendem mesmo, né? Então, quando a gente vê essa espada aqui, então é interessante, o cetro é a sabedoria. A espada, ela já tem a ver com a consciência objetiva. E qual é a mensagem? Só pela consciência objetiva, se ela não tiver plena de sabedoria, as coisas não andam, as coisas não fluem. É por isso que às vezes a gente vê um mundo tão maluco em alguns aspectos como a gente vê hoje. Porque tenta só resolver pelo objetivo. Exclui a sabedoria, exclui o amor, olha a bagunça que vira. Né? Não dá certo. Eu quero mandar um beijo para a dona Vera da Bahia, que está na estrada e está assistindo a gente. Beijo, dona Vera. Maravilha, maravilha.
Então, a gente também vê aqui, ó, a coroa, ele tem uma coroa com 3 pentagramas na frente. Coroa, esse ano quer dizer, desenvolve teu Sahasrara. Vamos cuidar dos chakras? Ué, nós não temos 7 corpos? Um Sim. deles é o duplo etérico, onde estão lá os chakras. Vamos cuidar do Muladhara, que é o chakra da base, até o Sahasrara, que é o chakra de 1000 pétalas, que representa a consciência que se abriu, que se iluminou. E Sim. esses 3 pentagramas na coroa simbolizam reto pensar, reto falar e reto agir. Isso é fundamental num ano 7, que é o ano da lei. A gente não Sim. pode pensar uma coisa, falar outra e fazer uma terceira. Claro. Né? Não, é o Claro. reto pensar, reto falar e reto agir. E sobre ele, a gente vê primeiro ao redor, né? Um pequeno bastão aqui, outro e outro. 4, né? 4 que sustentam um dossel triangular. Ué, o que significam esses 4 apoios para o dossel triangular? Os 4 verbos do ocultismo: calar, Falar. saber, querer e ousar. Quando eu calo pelo silêncio, me vem o segundo verbo, que é o saber de sabedoria. Com sabedoria, eu posso orientar o meu querer, que é orientar a minha vontade. E a vontade orientada, ela ousa transmutar a realidade. Até poético, hein, Carmen? Nossa, Então, você está inspiradésimo para primeiro do ano hoje aqui, nossa primeira live, nosso primeiro encontro e bate-papo, está maravilhoso. então, olha, ele está cercado pelos 4 verbos. É um arcano Sim. de tantos significados, vocês não têm ideia. Sobre ele está o dossel triangular e sobre o dossel desabam pentagramas. É como se o céu estivesse entrando em comunhão com ele e o abençoando. O que isso quer dizer no ano 7? Todos nós, algumas vezes na vida, atravessamos aquilo que San Juan de la Cruz chamava de a noite escura da alma ou a noite escura da fé. Não tema, porque por maiores que às vezes sejam os momentos de escuridão, nada pode eclipsar a tua luz interior. E se o tarô ensina uma coisa, no arcano 17, que é o arcano da estrela, é que eu preciso apenas de uma pequena estrela para atravessar o arcano 18, que é a lua, que é a noite, e chegar no arcano 19, que é o sol, que é um novo dia. Um novo dia que começa neste 2023, que estamos todos começando. Então, se tiver momentos de noite escura da alma ou da fé ao longo de 2023, saiba que a alta invisibilidade nunca te abandona. Que o Deus do teu coração, da tua compreensão, ele está sempre contigo, porque em essência tu és este Deus. Então não tem como separar, não tem como apartar, não tem como tirar de ti. Eu costumo dizer, olha, podem espernear o quanto quiserem. O destino da humanidade natural é a ascensão, porque essa partícula de Deus que vive em nós, ela anseia se reintegrar à sua origem, que é o próprio Deus emulador. Então, pode levar encarnações, mas a ascensão, já dizia Blavatsky e os seus teósofos em 1875, é a meta e o objetivo do gênero humano. Quer dizer, vai ocorrer, ou como prefere Saint-Germain, já está, é agora. Né? É já. Então, é já. Né? Então, a gente vê aqui esse apoio, esse suporte, nessa cobertura de estrelas, né? Que ele recebe essa chuva para protegê-lo, como se dissessem, você não está só. Agora, a chuva, ela vem para aquele que também para de andar cabisbaixo pelas ruas, começa a olhar na linha do horizonte, aí você vai perceber que o mundo é muito maior,
E se você levantar um pouco a cabeça, você vai perceber a beleza de um céu, a beleza de uma copa de árvore, que talvez você nunca tenha visto. Então também desinclina, postura, sabe? Começa a andar, né, olhando reto, né? E em locais seguros das cidades maravilhosas que temos, até olhando um pouco para o alto, só toma cuidado para não ter nenhum bueiro no teu caminho, né? Senão depois você vai reclamar comigo, né? Mas enfim. E aí a gente vê também que a carruagem, o carro, a biga, é puxada por duas esfinges. A preta que representa o mal que foi vencido. Então, vamos assinar esse tratado agora. Qualquer coisa que não tenha ocorrido bem em 2022, acabou, passou, venceu, ponto, encerrado. É a esfinge negra representa o mal vencido, a branca o bem conquistado. Os bens conquistados, as vitórias, alegrias, conquistas, momentos incríveis, por estes continua agradecendo, porque a gratidão é o ímã que trará mais bens e bênçãos para você ao longo de 2023. Aqui tem um mistério. Se ele está com uma mão no cetro e outra mão com uma espada, e não existem rédeas nesta biga, como que ele conduz o carro? Como ele dirige? Não existem rédeas. E nisso o tarô é sábio. E nos tarôs clássicos, Carmen, você não vai encontrar rédea em nenhuma versão do Arcano 7. Não existem rédeas para que as pessoas entendam que é com a tua mente. Olha, É que com o teu legal. pensamento que tu diriges a tua vida. Por isso não tem rédeas visíveis. Tudo começa no mental. Buda costumava dizer: aquilo que você pensa, aquilo que você fala, é o que você é. Sim. Se eu não estou contente com as respostas que estão me advindo, eu que mude a minha forma de pensar. Claro. Então é interessante esse carro sem rédeas para indicar que por meio da mente podemos algo que tem muito a ver, deixa eu colocar aqui do lado, tem muito a ver com a mensagem do carro que eu falei. Todos têm um destino, interferindo, posicionando-se, encontramos o caminho de ser livre. O que essa mensagem quer dizer? Todos têm um destino, intervindo, posicionando, encontramos o caminho para sermos livres, intervindo, posicionando, direcionando a nossa mente. Quando a gente aproveita o 7 reflexivo, da mística reflexão, né? Refletir é meditar, é pensar, é silenciar. Quando a gente faz isso, a gente reorienta a nossa mente. E aí é possível a gente cumprir o nosso destino. O que é destino? Destino, Ale, é futurologia, destino está marcado, né, nos arcanos de tarô, como fala a música. Não. Destino quer dizer Dharma. Quando você fala em destino, quando você fala em lenda pessoal, e cada um de nós tem sua lenda pessoal, você está falando de Dharma. Dharma é um termo muito conhecido no Tibete, muito conhecido na Índia, no Oriente. Dharma é a missão de vida do ser humano na sua encarnação atual. E quando a gente possui a mente alinhada, bem direcionada, esta missão de vida começa a se desvelar. Passo a passo que vamos dando, a missão vai se desvelando. E não ficamos surpresos, porque o destino
além da pessoal, a missão de vida por quem ela foi escrita. Por cada um de nós antes que encarnássemos aqui. Sim. O problema é que quando encarnamos, cai sobre nós o véu do esquecimento. Mas isto não serve de desculpa. É aquela frase, né? Explica, porém não justifica. Se o véu do esquecimento ele cai, é para que, como os antigos egípcios faziam, nós procuremos ir até Ísis, que é a mãe dos mistérios, levantar o véu e procurar ver o que está acontecendo, traduzindo. Mesmo que o véu do esquecimento tenha caído sobre nós, quando tu praticas o autoconhecimento e se pergunta quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, esse véu começa a ser retirado. Sim. E aí o seu Dharma, a sua lenda, o seu destino começam a se desvelar. Então, neste ano de 2023, e nós estamos aqui já há 1 hora falando, olha quanta... Duas perguntas, olha isso. Olha quanta coisa a gente pode aproveitar. Coração, sutilize-o, sensibilize-se, tenha mais empatia pelo outro, seja criativo, vai fazer uma formação, um curso, uma pós-graduação, estuda alguma coisa. Você tem um potencial que você ainda desconhece dentro dessa mente. Se volta para o Deus do teu coração e da tua compreensão e se compreende como essa essência divina. E aí a magia, o milagre, a transmutação, a alquimia ocorre de janeiro até dezembro de 2023. É isso aí. Muito bom, Ale. O André Moss, na Flórida, perguntou, falou que ele viu que tem o símbolo do Tau, naquela carta ao carro do tarô. Uma outra pessoa perguntou se o livro Os 7 Princípios Herméticos Cabalion tem na Madras Editora. E quero mandar um beijo para a Daisy, que está lá em Los Angeles. Também está nos assistindo. Em contato com a Madras Editora, porque a Madras, nossa querida editora, ela tem alguns livros, não apenas um, alguns que abordam aí os 7 princípios do Hermes Trismegistus, né? Ela tem alguns livros, né? E o símbolo do Tao, né? Que é o Yin Yang, que está entre a esfinge, né, preta e a esfinge branca, representa que o guerreiro ele harmonizou as duas. Porque a gente entende que a dualidade é uma lei universal e que nós precisamos harmonizar tanto o Yin quanto o Yang, tanto o que foi quanto aquilo que será, se quisermos viver de forma centrada, se quisermos no presente, no agora, manifestar a magia do milagre real. Sem você compreender as dualidades, é impossível a gente equalizar e chegar a um equilíbrio, uma harmonia, um resultado. Por isso que está lá o símbolo do Tao, né? E é engraçado, né? O símbolo do Tao. O taoísmo, que é uma filosofia, Carmen, oriunda da China, a gente fala que tem 4 filosofias, né? Assim, tem várias, lógico, filosofias, religiões, mas você fala em shintoísmo, taoísmo, hinduísmo e judaísmo. Mas são caminhos de iluminação. Quando você fala do taoísmo, no taoísmo a gente busca a iluminação pela via do silêncio, que é a mística reflexão, né? Então você vê que nada é por acaso, né? Nada está aí por acaso, né? Então, incrível, explicando aí para os nossos amigos, né? E esse ano, eu tenho até medo de falar, mas eu vou dar um pulo na Zona Norte, em São Paulo, ou eu vou te ligar, Cabe, porque tem um projeto
que eu acho que num ano abençoado como o 7, um ano tão místico, tão mágico, tão reflexivo, Já estou topando. tem Não um precisa me projeto ligar. que a gente precisa retomar, e talvez agora seja chegada a hora Claro. da gente retomar o nosso querido GDDA, que é o Grupo de Dinâmica e Grupo de... Desenvolvimento para Adolescentes. Creio que é chegada a hora, Até me porque, na arrepia. verdade, Vai ser um sucesso, como sempre foi. Muito a, bom. Porque os jovens não têm uma diretriz a nível espiritual. Não é bem espiritual, mas é das escolas iniciáticas, né? E pelo menos é uma oportunidade de mostrar que existe um caminho de autoconhecimento que é inteligente, que abre e expande a consciência, porque mostra vários tipos de tradições e culturas, para que cada um e cada família escolha e cresça da forma que decidir, né? Já adorei, tá fechado. Quando você importante, quiser, Carmen, pode que me mandar a data que começa, já a descrição, já está tudo organizado. Eu sou Ares com Sagitário, é eu para sei, anteontem, não eu é para sei. já. É importante que você falou, o grupo de dinâmica e desenvolvimento para adolescentes, né, que tivemos na PACS, Nossa, de um forma alguma, sucesso. doutrinário. Nós orientamos, Sim, não claro. doutrinamos, para que o jovem escolha livremente o caminho de evolução. Por isso apresentamos o melhor que a gente pode apresentar, várias tendências, filosofias, culturas, e eles adoram, né? Então tem essa parte que é uma parte assim séria, mas tem também uma parte lúdica que eles vão gostar muito, que são aqueles jogos interpretativos de RPG. Então é um projeto que acredito que no ano 7 é um Bom, ano. a gente tem 3 minutos. Amanhã eu estou aqui então com a querida Marilu Martinelli, Esperança, a Fé em Movimento. Os jovens vão amar o seu grupo de estudos e o RPG e tudo mais. Vai ser maravilhoso. E outros cursos mais que você queira ministrar. Estamos à disposição. Tua mensagem final. A 3 mensagem minutos. final em 3 minutos é a seguinte: se esse ano 7 da Mística Reflexão ele pede por sensibilidade e amor, vamos estudar a querida e bem-amada Mestra Rovena, do amor incondicional e da perfeição. E Sim, vamos complementar o estudo dela com a querida e bem-amada Mestra Nada, do amor devocional, da paz. sim. E já que o 7 é o ano, voltemos para esse querido e bem-amado Mestre Saint-Germain, que é quem pode nos ensinar como ninguém a transmutar o chumbo do ego no ouro da essência e pelo brilho desse ouro iluminar não apenas os nossos caminhos, mas os caminhos de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. É isso aí. Maravilha, Lei, adorei, obrigada. Querem saber já sobre o curso do jovem, se pode fazer online. Tem gente no Rio, o André Mos na Flórida quer participar do grupo da Rovena, e é isso. Obrigada, Lei, um ótimo ano Obrigado, para beijo. você, Tchau, tchau. saúde, muitas coisas maravilhosas no teu caminho sempre. Gratidão, namastê, família Pax, feliz ano novo!